Questão 12. Vamos lá. Módulo 1. Na produção de um determinado gênero alimentício, utiliza-se um processo de conservação que envolve o resfriamento intenso do alimento seguido de um aquecimento até que o mesmo volte à temperatura que tinha antes do início do resfriamento. O processo de conservação é descrito pela função. Opa, temos uma funçãozinha aqui, uma função quadrática, ok? Em que T é o tempo decorrido em minutos desde o início do processo de conservação. E o F de T é a temperatura do alimento em graus Celsius. Nesse processo de conservação, por quantos minutos o alimento é mantido sob temperatura não positiva, ok? Ou seja, temperatura negativa, né? Galerinha, antes de fazer qualquer conta, vamos passar o olho rapidinho aqui nessa função. Ó. Essa função quadrática, vamos escrever ela aqui embaixo. Ó. No caso, o f de t, que é igual a t ao quadrado, né? Menos 13t mais 22. Ó, primeira coisa importante aqui, a concavidade dela é para cima, certo? Vamos agora esboçar um gráfico rapidinho aqui para a gente poder aproveitar essa questão, né? Não somente resolvê-la, vamos entender o que está sendo solicitado aqui. Então, aqui está o nosso plano, né? Nosso plano cartesiano, ok? Aqui no caso, o eixo horizontal é o eixo, né, da variável t, que é o tempo, e o vertical vai ser o f de t, no caso, é a temperatura. Primeira coisa, concavidade para cima. Outra coisa importante, quando t for igual a zero, né, ou seja, o tempo for igual a zero, onde é que a nossa função vai estar cortando o eixo vertical? Justamente, ó, 22, tá bom? Então, vamos marcar aqui, ó, 22. Tempo, gente, não tem tempo negativo, então eu não vou esboçar o gráfico aqui para a minha esquerda, tudo bem? Se somente aqui para a direita, beleza? E olha só, vamos agora, supondo, né, que essa função, né, tenha duas raízes, basicamente ela vai cortar aqui nessa região do nosso gráfico, tá bom? Perguntinha. Quem que são esses carinhos aqui, ó? Esses carinhos são justamente o tempo, tá bom? O tempo em que a nossa temperatura vai ser igual a quanto, ó? Vai ser igual a zero, tá bom? Eu estou interessado, na verdade, né, saber quanto tempo em que a minha temperatura vai ficar negativa, ou seja, vai ficar abaixo do gráfico, tá bom? É justamente, pessoal, o quê? Esse intervalo de tempo, tá bom? Então, o que você tem que fazer aqui na questão? Pode resolver com máscara? Pode. Mas faça um teste também, galerinha. Seguinte, ó. Coeficientes aqui, ó, redondinho, bonitinho. Façam a soma e produto das raízes. No caso, a nossa raiz aqui vai ser T1, né? E T2. Quem são T1 e T2? Muito simples, ó. Eu sei que a soma de T1 mais T2 tem que ser igual a quem? Ó, menos B sobre A. Quem que é o nosso Bzinho? No caso, menos 13. Menos 13 vezes menos 1 é o próprio 13. E o nosso Azinho vale quanto? Vale 1. Então, se você somar as duas raízes, tem que ser igual a 13. E se você multiplicar as duas raízes, ó, T1 vezes T2, tem que ser igual a 22. Cara, quais são os valores possíveis de T1 e T2 para essa condição aqui? Olha, que nem eu falei, quando você tiver número redondinho, né, aplicação, faça um teste, porque na prova, o tempo você tem que pensar o que ganhar tempo para fazer as outras questões, tá bom? Logicamente, estou gastando um tempinho aqui a mais, porque estou explicando assim a questão, tá bom? Olha só, se eu pensar aqui, por exemplo, o número 2 e o 11, 2 vezes 11, 22. E 2 mais 11, 13. Opa, então eu já sei que o nosso T1 aqui vai ser igual a 2 e o T2 vai ser igual a 11, tá bom? Se você fosse resolver com Bhaskara, você também vai encontrar esses valores. Mas, na prova, acho que é importante você fazer uso de ferramentas para ganhar tempo, resolver rápido a questão, tá bom? Então, aqui está o nosso T1 que vale 2 e o T2 que vale 11. Obviamente, né?
a diferença entre T2 e o T1, 11 menos 2, igual a 9 minutos, tá bom? Que é a nossa opção correta aí da questão 12. Tá bom, pessoal? Valeu! Tamo junto.